Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um encontro. Nós estamos estudando o livro 2, né? Mundo dos Espíritos, ou Mundo Espírita, e estamos no capítulo 6 da Vida Espírita. E hoje nosso programa é cumprir as questões 257 até a questão 273. Esse trecho de questões fala basicamente de duas tônicas. Existem algumas questões em O Livro dos Espíritos que são ensaios teóricos. A 257 é uma delas, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Na época que eu estudei, eu até anotei as outras, deixa eu ver se eu encontro fácil aqui. 59, concordâncias bíblicas da criação. 222, considerações sobre pluralidade das existências. E eu anotei também 872 como resumo teórico das motivações das ações do homem. Então, essas questões são questões mais estruturantes, em que Kardec faz uma espécie de consolidação daquilo que a gente estudou. Eu não sei se vocês já observaram, mas em O Evangelho segundo o Espiritismo, além do capítulo 6, do Cristo Consolador, onde a gente tem uma série de mensagens sobre o Espírito da Verdade, ao longo dos capítulos subsequentes, existem também mensagens esparsas do Espírito da Verdade. E quando ele se comunica, ele também faz uma espécie de resumo de tudo que foi tratado antes. Façam a experiência de buscar essas mensagens para ler. É muito interessante. Então, Kardec aqui parece fazer algo análogo, né? Ele faz uma discussão mais solta, aproveitando os conhecimentos que foram desdobrados até aquele ponto da questão. Então, para a gente falar sobre esses assuntos, eu fiz aqui umas pesquisas em alguns livros que falam sobre a imortalidade da alma, alguns com uma conotação mais poética, como, por exemplo, as obras de Leon Denis, Depois da Morte, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, outras com uma visão tão precisa quanto a visão kardeciana, como a obra Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda. Então eu trouxe aqui alguns trechos para que a gente possa refletir. Mas antes de começar, eu queria comentar uma coisa. Eu geralmente não comento sobre filmes, mas hoje eu assisti um filme que eu acho bastante interessante e eu queria compartilhar, que é um filme que fala sobre laços familiares e também sobre imortalidade, sobre a forma como os nossos sentimentos indicam como está a nossa visão perante a imortalidade. É um filme de 1978, Sonata de Outono. Um filme muito bonito. A trilha sonora é de Chopin, então quem gosta de música erudita vai ficar maravilhado com o filme. Sonata de Outono. Se encontra na internet, até para assistir online, né? Então, o filme fala sobre um problema familiar de uma mãe negligente que priorizou a sua vida profissional em detrimento das filhas. E as filhas crescem com vários problemas de cunho emocional, transtornos, alguma desenvolveu inclusive uma doença degenerativa, a outra tem muitos transtornos emocionais. E tem um momento especificamente quando uma das personagens que perde um filho de 4 anos, né, ela fala sobre essa noção de que ela parecia sentir o filho continuar vivendo, mas em uma outra dimensão, de uma outra forma, né? E eu achei interessante trazer isso para esse tema de hoje, porque aqui a gente está falando sobre espíritos encarnados e desencarnados que têm sensações da vida de uma forma diferente. E uma coisa que fica muito clara das questões que a gente vai ler e comentar é que a sensação que você tem com respeito ao tipo de existência que você leva está diretamente relacionado com o sentimento que você desenvolve com as coisas, com a vida. Então é por isso que Kardec vai dizer nessa questão 257 que o espírito que era muito apegado às coisas do mundo material. Então quando ele fala coisas do mundo material, ele não está falando só meu sapato preferido, a minha casa, mas ele está falando também as relações que são temporárias, em que eu tenho marido, tenho filho, né? Ele está falando também em relação a eu ficar muito apegado à minha própria opinião, à minha convicção, aos meus projetos e não ver o outro, né? É o apego a tudo que passa e não ao que é transcendente, ao que é imortal, ao que é eterno, né? E é isso que vai gerar o transtorno ou a pacificação. Porque depois que essa vida efêmera se extinguir, o que fica
é exatamente o sentimento que a gente conseguiu conquistar e desenvolver, né? E é isso que vai dar para nós essa calma ou esse aturdimento. E pensar que nós não estamos sozinhos, tanto encarnados quanto desencarnados. Como diz Emmanuel, nós somos sempre a soma de muitos. Então, o nosso apego, aquilo que a gente vitaliza em termos de pensamentos, as nossas ações, nós sempre estamos sendo reforçados por outras mentes, né? Que também se sintonizam naquela afinidade, né? Estão sintonizadas pelo sentimento com aquilo que a gente faz. Muitas dessas pessoas nem nos conhecem, né? Nunca nos viu, mas a afinidade pela forma de pensar, pela forma de reagir, né? Pela agressividade ou pela doçura, a gente vai receber esse reforço. Então, falando agora um pouco da primeira obra, que é Temas da Vida e da Morte, Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, psicografia de Divaldo Franco, uma das primeiras coisas que ele diz é: a longevidade como a brevidade da existência corporal alteram-se, para mais ou para menos, de acordo com o comportamento do espírito. Isso é muito forte. Porque é lógico que a gente sabe que há uma limitação orgânica, né? Que a gente não vai viver centenas de anos. Inclusive, eu acredito que aquela contagem que tem na Bíblia, né? Que os nossos antepassados viviam centenas de anos, é provável que seja uma diferença aí de contagem de tempo em relação à nossa era, né? Mas, então a gente tem uma limitação orgânica. O nosso corpo, ele é perecível. À medida que o tempo passa, cada dia a gente está envelhecendo mais e caminhando para essa degenerescência, né? Para a decrepitude. Mas o que ele está dizendo é que existe um saldo que pode advir ou pode diminuir em relação às nossas ações. Então, embora haja um planejamento com os fatos mais marcantes que irão acontecer na nossa existência, nós estamos o tempo todo alterando esse plano para mais ou para menos. E aqui também entra aquela história do suicídio indireto, que nós precisamos pensar em cuidar do espírito, lógico, porque somos seres imortais, mas também precisamos cuidar do corpo, que é o instrumento que a gente utiliza para as nossas existências. E aquelas nossas ações que promoverem essa degenerescência mais rápida do corpo, nós também iremos precisar nos responsabilizar por isso, consciente ou inconscientemente, né? Haverá aí os agravantes e os atenuantes para cada caso, mas invariavelmente a gente tem a responsabilidade por isso. E isso aqui é muito bom. Por quê? Porque significa que uma vida útil, ela pode ser aproveitada, né, e pode ser estendida para que a gente evite todo esse processo reencarnatório em uma nova existência, né? Então, por exemplo, se eu venho aqui e tinha um determinado plano, e aí eu consigo transformar a minha vida para ser um agente de mudança na vida de outras pessoas, para mobilizar recursos em prol do bem-estar de outras pessoas, se eu me coloco como uma personagem importante, estruturante no meu seio familiar, enfim, se há uma utilidade a mais, se eu transformo a minha existência, isso daqui é aproveitado e possivelmente haverá aqui uma longevidade. Há vários casos assim na literatura espírita, especialmente por André Luiz. Há uma obra especificamente de André Luiz, se eu não me engano é Obreiros da Vida Eterna, que existia uma matriarca da família que estava prestes a desencarnar e o neto de 5 aninhos faz uma prece muito simples que vai além da esfera da qual o orientador de André Luiz pertencia. E aí ele diz para André Luiz: eu estou recebendo aqui um comunicado do alto para que a gente faça uma intervenção para deixar essa senhora mais tempo no corpo. Porque no caso dessa história, se eu não estou enganada, a filha dessa senhora estava grávida e a criança que ela estava esperando havia um plano de no futuro se consorciar com esse netinho, que em espírito já havia pressentido essa aproximação, e aí veio aquela intuição de pedir pela intercessão da vida da avó, 5 anos. Então, isso daqui, do que a gente depreende? Que a importância da nossa existência, quem faz somos nós, né? Mesmo que a gente tenha uma existência assim, bastante expiatória, com bastante dificuldades, com poucos recursos, quase miserável, a gente ainda pode transformá-la em algo que seja importante para nós e para os outros. Divaldo Franco conta uma outra história
que quando a mãe dele engravidou, ela era lavadeira, muito pobre, né, em Feira de Santana, já tinha outros filhos, já tinha abortado naturalmente outras crianças, e ela tinha 44 anos. E ao procurar um médico, naquela época, década de 20, 30, o médico aconselhou o aborto. A senhora já está chegando, né, na melhor idade, já teve muitos filhos, é muito pobre, a senhora não tem condições de ter essa criança. E aí ele comenta, né, de uma forma jocosa, que bom que ela não me abortou. Não que minha vida seja importante para ninguém, ó a modéstia, mas a minha vida foi importante para mim, porque através dela eu pude me dedicar no serviço de auxílio aos outros e salvar a minha própria existência, né? Recapitular velhos débitos. Que mágoa eu teria da minha mãe se ela não tivesse me dado essa oportunidade. Então, isso é importante, né? Uma outra coisa que Manuel também vai falar nessa obra é: as ocorrências que lhe sucedem na nossa vida têm as suas causas no comportamento que se permitem. Isso também é muito interessante. Quando a gente lê o capítulo 5º de O Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, a primeira mensagem é justiça das aflições. Parece que o codificador adivinha, né? Eu estou prevendo que quem procurar esse evangelho aqui para ler sobre aflição, primeira coisa que vai se perguntar: coitado de mim, porque sofro? Sou tão inocente, nada fiz. Então eu vou colocar aqui como primeira mensagem de capa, justiça das aflições, para ninguém se achar coitado. Então, quando o Manuel fala que essas ocorrências dependem do comportamento que a gente se permite, é lógico que ele está falando aqui em uma visão ampla, nessa existência ou em outras, né? Porque a gente poderia pensar, e a criança que morre com poucos dias de vida, né? A que comportamento ela se permitiu para ter um destino tão triste, né? E as crianças e adolescentes do lar vida, que vivem numa condição tão expiatória, tão limitada, a que comportamento elas se submeteram para viver daquele jeito. Então a gente sabe dessa solidariedade das reencarnações e que a gente tem essa colheita de acordo com a semeadura que a gente fizer, né? E mesmo em condições assim bastante atávicas, mesmo assim a gente tem a oportunidade de progredir, por incrível que pareça, né? Se a gente pensar, por exemplo, no que Kardec chamava de idiotia, que hoje a gente chama de déficit cognitivo, né? Que é a pessoa que vem numa estrutura fisiológica que não lhe dá a condição de desenvolver o intelecto como uma pessoa saudável poderia, que tem plena saúde mental. Então, por exemplo, a gente pensa na própria paciência de se resignar. Tem mensagens na obra O Céu e o Inferno que os espíritos que passaram por esse tipo de expiação dizem, né? É como se eu estivesse preso a vida inteira num escafandro. E no momento do sono ou de emancipação é a chance que eu tinha de me liberar um pouco daquela prisão atávica. Então, para o encarnado é bastante doloroso, né? Esse tipo de expiação. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Em toda e qualquer circunstância, o nosso comportamento, seja a resignação de você, como espírito, logicamente, né, compreender que aquela situação ela é um aprendizado que pode ser revertido, né, em preciosas lições para o seu aperfeiçoamento evolutivo. Mesmo isso a gente pode ganhar, né? E aí ele diz ainda: nunca será demasiado repetir. Assim como o homem pensa e age, edificará a sua existência. Conforme pensamos, nós criamos essa realidade ao nosso redor. Isso vale tanto para os encarnados como os desencarnados. Tem uma mensagem que Emmanuel fala sobre situações magnéticas. Outro dia eu estava conversando com minha mãe e ela tem algumas dificuldades na questão de ansiedade. E aí eu estava observando, né, que as pessoas mais próximas dela são tão ansiosas quanto ela. E aquilo gera uma repercussão assim que a deixa ainda mais angustiada por não saber lidar com isso, né? E aí eu falei para ela dessa mensagem, porque Emmanuel vai dizer que a forma como nós vitalizamos, nos comportamos, os tipos de pensamentos que a gente se demora, a gente acaba gerando uma espécie de psicosfera que atrai mentes
no mesmo nível de ordem ou desordem que nós, infelizmente, né? E isso que ele chama de situações magnéticas é assim: ainda que inconscientemente eu trago para perto de mim pessoas, cenas, circunstâncias que eu preciso para poder me liberar, para poder resolver os conflitos que eu tenho. Então, se eu sou colérico, invariavelmente eu terei que me defrontar com situações em que a minha agressividade vai ser posta à prova, em que eu serei convidada a reagir. E enquanto eu não aprender isso e reagir de uma forma melhor, aquilo não vai deixar de acontecer, né? Isso para todos os desafios que a gente tem. Falta de paciência, falei aqui da agressividade, a indisciplina, tudo, absolutamente tudo. Então, aqui o que ele está falando é, mesmo que você não consiga, de pronto, mudar o tipo de pensamento que você vitaliza, esses hábitos, porque como são hábitos, estão enraizados. É coisa de anos, e às vezes nem dessa encarnação. Às vezes nessa encarnação a gente conseguiu até uma melhoria em relação às outras. Pode ser coisa de séculos que vem aí. Então não dá para mudar um hábito do dia para a noite, mas pelo menos a gente pode ensaiar comportamentos. E esses comportamentos sistematizados vão criando novos hábitos que vão se enraizar no futuro, né? Mas assim, para que a gente crie esses comportamentos, a gente precisa ter essa boa vontade para começar, né? E insistir, ainda quando a gente não tenha vontade de fazer. É por isso que Jesus insistentemente tanto fala, né, sobre recorrer à prece, sobre a vigilância, porque é através dessa observação das nossas ações que a gente vai reformulando isso. E aí Emmanuel vai dizer também: que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor? É forte, né? Porque estudar o espiritismo, estudar a moral evangélica, tudo isso é muito bom, nos causa consolo, né? Entendimento sobre a realidade da vida, a gente entende as coisas com maior resignação, tem mais fé e esperança no futuro, mas a gente precisa converter isso em obras. Não adianta a gente abraçar essa fé se a gente não entendeu que precisa tratar os outros de uma forma mais humana, né? Não adianta a gente ficar assim apreciando a beleza do sermão da montanha se a gente ainda não consegue entender o amor aos inimigos, o dar a outra face, ainda que isso não seja a nossa realidade, porque é muito provável que dos conhecimentos que o Cristo nos apresentou, a grande maioria a gente ainda não consegue fazer, pelo menos não de uma forma natural, né? Mas isso não é o mais importante. O mais importante, como o próprio Kardec define o Evangelho segundo o Espiritismo, é a força de vontade, o exercício, o estímulo que a gente tem para ser diferente. Porque tem alguns de nós que ainda dormimos, como o apóstolo Paulo dizia, né? Desperta, ó tu que dormes. Então temos muitos que ainda dormimos para essas realidades espirituais, que achamos que essa coisa de misericórdia, de compaixão, que a gente não tem exatamente uma obrigação moral com isso, né? Então, esse despertar e olhar sempre para as nossas más inclinações com o desejo de não repetir os velhos erros, como Cristo disse à mulher flagrada em adultério, né? Então, mulher, estes homens não a condenaram, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então, que a gente reconheça os nossos equívocos, isso é ótimo. Mas também que a gente tenha essa vontade de ir e não tornar mais a pecar, para que não nos suceda algo pior, né? E aí Emmanuel vai dizer também: alguns fenômenos do determinismo são estabelecidos com margem a alternâncias decorrentes do uso do livre-arbítrio. O que ele está querendo dizer? Tem coisas que ocorrem na nossa vida, inclusive reencarnações inteiras, que são elaboradas com base na lei de causa e efeito, que não passam por detalhamentos muito bem elaborados, onde a própria lei age e a criatura vem, né? Em geral, essas são as reencarnações que têm majoritariamente mais de expiação do que de provas. O indivíduo ele utilizou tanto o seu livre-arbítrio, malogradamente, que agora não tem mais a chance de intervir. E o seu livre-arbítrio está parcialmente cerceado. Então ele precisa vir.
Tem um caso célebre desse tipo de reencarnação na obra Renúncia, pelo Espírito Emmanuel. Logo no início da obra, Madalena Villamil, que era a mãe de Alcione, ela tinha um primo com a qual foi criada e ele é assassinado em meio a um crime. E aí ele desencarna e passa pouco tempo no mundo espiritual e aí já é programada um retorno junto a ele, justamente para que ele aproveite a estada de Alcione no planeta, né? Então, existem algumas programações reencarnatórias que têm esse determinismo em que a lei de causa e efeito age. Mas o que ele está querendo dizer é que, em boa parte das vezes, existe espaço para o nosso livre-arbítrio. E aí é onde a gente se pergunta, né? Como que a gente está usando esse livre-arbítrio? A gente ainda utiliza o livre-arbítrio de acordo com os velhos mecanismos que a gente aprendeu, né? De utilizar até um pouco de egoísmo nas nossas ações e não ver o lado do outro, ou a gente já se consegue, na prática, colocar-se no lugar do outro, ter empatia para usar essas nossas escolhas de uma forma mais humana. Porque o maior ou menor uso desse livre-arbítrio no futuro vai depender dessas escolhas que nós fizermos agora no presente. Então, por isso é tão importante pensar nisso. E por fim ele vai falar: o espírito é herdeiro das próprias conquistas passadas. Ou seja, o que a gente já sabia, né? A nossa felicidade ou infelicidade não se deve a ninguém. Ah, mas eu tive pais que me maltratavam, que não me deram educação, nem o carinho que eu merecia, que me abandonaram, que foram negligentes. Passou. Ninguém dá o que não tem. Eles deram o que tinham, né? A maioria é negligente ou não recobre do que seria assim o ideal, não por falta de recursos, mas às vezes ou por ignorância mesmo, ou por tentar repassar uma educação que eles mesmos tiveram, né? Por não ter esse despertar. Mas agora que você está aqui, né? Que já é senhor da sua consciência, que tem esses ensinamentos espíritas, o que é que você vai fazer da sua própria vida, né? E como você agora, como pai ou mãe, vai transferir essa educação aos seus filhos, né? E de outra forma, se você antes de ser bafejado por todos esses ensinamentos, agia de uma forma mais inconsequente com as suas relações, agora que a gente sabe que nós somos herdeiros das próprias conquistas que nós tivemos, como é que a gente vai se proceder? E essa frase ela é bastante profunda porque ela também nos diz algo assim implicitamente. Você é herdeiro das suas conquistas passadas. Então, o mal que você padece agora, as aflições que você tem de agora, também tem repercussões com o que você fez nas outras vidas. Mas não se culpe por isso também. Porque nas outras existências foram outras conjunturas sociais, culturais. Agora você tem melhores oportunidades para agir diferente. Então, daqui para frente, como que você vai agir? Então, todas essas questões, né, esses conhecimentos dessa obra, elas são bastante importantes para que a gente possa refletir sobre essa situação, né, dos espíritos no mundo espiritual e, né, na nossa existência aqui enquanto encarnados. Tem uma outra obra que é Depois da Morte, de Leon Denis. Essa obra fala de todos os conceitos que a gente estuda em O Livro dos Espíritos, mas de uma forma mais poética, como é próprio de Leon Denis. Então, a primeira coisa que ele fala é justamente sobre essa questão 257. Ele vai dizer: a dor, física ou moral, é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. Muitas vezes a gente se questiona o porquê das aflições, né? Se não haveria uma forma mais branda da gente aprender. Mas se a gente pensar no livre-arbítrio, a gente chega à conclusão que muito provavelmente foi nos oferecido outro caminho e fomos nós que optamos por esse. Mas já que a dor nos chega, qual a compreensão ou qual a ressignificação que a gente pode fazer dela? Qualquer tipo de dor, como Paulo falava do espinho na carne, ela sempre nos propele para frente, porque não há ninguém, pelo menos que goze de sanidade mental. Por exemplo, imagine que eu tivesse algum objeto pontiagudo me ferindo, é natural a reação de você retirar a perna, de você fugir, né?
daquilo que lhe fere, daquilo que lhe promove a dor. Então, quando a gente fala de uma dor física, é muito fácil da gente perceber isso, que essa dor é um aguilhão que nos propele ao movimento, a sair dessa situação e buscar uma situação de conforto. E para nós, a doutrina espírita é essa situação de conforto, tanto para a dor física proveniente de uma enfermidade incurável, vamos dizer, ou de uma enfermidade que me traga dores que eu não consiga me livrar totalmente, como de uma dor moral. A grande questão é que a maioria de nós, ao longo dos tempos, para fugir das dores morais, optamos pelas fugas do mundo. E o mundo oferece muitas distrações. Esse é o perigo. Então, o mundo, por exemplo, oferece as fugas para os entorpecentes, para as drogas, para o tabagismo, para a glutoneria, comer em demasia, para a sexolatria, para os divertimentos, né? Não que os divertimentos sejam condenáveis, longe disso. Mas, às vezes, a gente vê vidas sem propósito. E nenhuma vida sem propósito faz com que o ser sobreviva nela há muito tempo, né? Chega um momento em que vem a estafa, o sentimento de angústia, de vazio, e que aquilo dali irá cobrar um preço. Então, o que Leon Denis quer dizer? Muitas vezes a gente foge da dor moral para esses escapismos e não percebe que para aplacar a dor moral a gente precisa cuidar de quem nós somos internamente. Então a dor moral ela também pode ser esse ponto de reflexão para o que nós fazemos na nossa vida, né? Para buscar ações e comportamentos que nos causem mais felicidade, né? E nesse íntere, ela, portanto, é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. Mas veja que não basta sofrer. É necessário sofrer e entender por que se sofre, né? E buscar o remédio mais, digamos assim, adequado para aquele tipo de dor. Eu penso particularmente que é por isso que no Sermão da Montanha, Jesus não começa com bem-aventurados os aflitos ou os que choram. Ele começa com bem-aventurados os pobres pelo Espírito. E quando ele fala sobre os pobres pelo Espírito, né, Kardec vai explicar no Evangelho, se referindo à humildade, à simplicidade de coração, é esse olhar para dentro, para reconhecer com sinceridade. Não, eu estou sofrendo, mas deixa eu ver qual a minha parcela de participação nesse sofrimento. Será que a escolha que eu tive também não me deixou a um passo desse grande mal-estar que eu sinto, né? E esse sentimento de responsabilidade, ele é importante e, em geral, é pouco tido em conta, né, na nossa existência. E aí ele vai começar a falar sobre a forma como cada um encara a morte. E aí ele vai dizer, a morte do justo, por exemplo, é a morte da libertação, o fim das provas. Na questão 257, a gente vê que há mortes que não são libertação, muito pelo contrário, são prisões. Que o espírito desencarnado continua sentindo a repercussão, né, aquela sensação que ele não consegue explicar. Kardec vai dizer, não é uma dor física porque o corpo não mais existe, né, está se decompondo. Mas também não é uma dor exclusivamente moral, porque ele sente mal-estar, sente desassossego, uma angústia que ele não consegue explicar e que tem tudo a ver com essa ligação às coisas do mundo material. Tem uma história em O Céu e o Inferno, naquela segunda parte, que é a história do pescador Lavique. Essa história é bastante conhecida. Tem casas espíritas, inclusive, que estudam essa história. A história é mais ou menos assim. Lavique, ele se comunica na parte de espíritos sofredores. Ele era um pescador e ele pereceu no mar, pescando. O corpo dele sumiu, muito tempo, dias, semanas, alguns meses. E ele tinha uma esposa, creio que não tinha filhos, e ela procurando o corpo, até que acharam o corpo já decomposto no mar, né? Bem distante de onde ele tinha saído para pescar, a correnteza deve ter arrastado. E aí, um tempo depois, ele pede para se comunicar e se comunica, né, na obra O Céu e o Inferno. E tem uma coisa que ele fala que me deixou estarrecida. Ele disse, né, que sofreu muito, que a gente já imaginava, né? Ele ficava acompanhando o corpo. A forma como ele descreve parece uma pipa. Sabe um menino empinando pipa? É como se a mão do menino fosse o corpo
e ele fosse o espírito que fosse acompanhando assim de longe, né? De longe mais perto, o corpo se decompondo. Aí ele dizia que sentia, sem saber explicar direito, mas ele sentia ainda estava vivo, as repercussões dos peixes devorando ele, né? Uma coisa atormentadora. E aí ele disse: eu só gozei de algum alívio quando eu me arrependi das minhas faltas. Isso me causou uma forte emoção, né? Eu falei assim, meu Deus, então essa história do apego às causas do mundo material, ela realmente tem uma abrangência bastante importante para a nossa situação no mundo espiritual. Então, o que ele está querendo dizer? Não é que o fato de você meramente se arrepender das suas faltas lhe leve para uma situação de regozijo, de consolo e de paz. Mas é o primeiro passo dos 3 passos que Kardec aponta na obra O Céu e o Inferno, né? Arrependimento, expiação e reparação. O arrepender-se das próprias faltas é bem-aventurados os pobres pelo Espírito. É a humildade de reconhecer que você conviveu com as coisas do mundo material de uma forma como você não deveria, que não cabe mais você nutrir certos defeitos morais e que você precisa viver de uma forma mais evangelizada. Então, e aí ele disse que, né, que a partir desse ponto ele sofreu menos, mas continuou tendo os padecimentos, mas agora ele já conseguia receber algum consolo. Então essa história é uma história bastante interessante. Então quando o Leon Denis fala do justo, ele está falando justamente aqui sobre essa figura daquele que está em consonância com as leis divinas. É lógico que essa é uma realidade que ainda é um pouco distante da nossa, né? Porque por mais que a gente se esforce, a gente não consegue ainda viver plenamente a lei divina. Mas o que ele está querendo dizer é que quanto mais a gente se aproximar disso, mais libertador vai ser o nosso desenlace. E aí ele vai dizer também: as provas que nos atingem são consequentes das nossas faltas passadas, não como uma punição, mas como eu falei aqui das situações magnéticas, porque as provas que nos atingem são esse educandário de tarefas para que a gente possa superar aqueles desafios e aprender com isso. E aí ele vai começar a falar sobre as escolhas que nós temos para a reencarnação, né? Vir numa família ou em outra, num país ou em outro, com um corpo assim ou assado. Aí ele diz: a sua escolha pode exercer-se em certos limites, de modo a acelerar a sua marcha. Por isso o espírito esclarecido dá preferência a uma existência laboriosa. E aí a gente se pergunta: se eu tivesse tido oportunidade de escolher, né? Escolheria nascer na Inglaterra, uma princesa, né? Um palácio, linda. Será que a gente escolheria isso mesmo? Ou será que se a gente tivesse esse livre-arbítrio mesmo, né, à nossa disposição, essa seria a nossa primeira escolha, né? Porque o livre-arbítrio, como a gente estudou não, essa turma ainda vai estudar, né? Como a gente vai estudar as leis morais, ainda vai estudar, o livre-arbítrio, a gente vai ver, ele está diretamente relacionado com o avanço moral. Quanto mais a gente evolui moralmente, mais a gente tem liberdade. O espírito sopra onde quer. Esse espírito que sopra onde quer é aquele que já se assenhorou da sua realidade espiritual e sabe que a sua evolução depende de si mesmo, né? E por isso tem maior liberdade, porque sabe escolher melhor. Então, o que eu estou querendo dizer? Quanto maior a nossa capacidade de livre-arbítrio, mais indicado ou é mais provável que a gente escolha situações difíceis de reencarnar, porque é através dessas situações difíceis que a gente sabe que pode crescer. Tem um relato em O Céu e o Inferno que fala sobre a Condessa Paula. Ela está na parte dos espíritos felizes. Ela foi rica. Nessa última existência que ela reporta a Kardec, né? Ela teve diversos empregados e tratava-os humanamente. Nunca da sua boca, né? Os espíritos vão dizer,
teve qualquer ato de preconceito, né, ou de maldade. E aí ela diz o que ela foi nas existências anteriores. Aí ela vai dizer exatamente isso. Eu sempre escolhi as existências laboriosas. Eu lutei muito a minha vida, fui pobre, diversas existências seguidas. E através dessa pobreza, eu soube dar valor ao suor do meu trabalho e do meu esforço. De forma que, na riqueza, foi mais fácil para mim vencer e não falir. Então pense um espírito despreparado, né? Profundamente avarento, orgulhoso, ainda muito preocupado com a posse material, vindo rico, será uma prova muito difícil. Não é que ele não possa vencer, ele pode, mas vai demandar muita força de vontade para que ele possa superar isso de uma vez. Então é essa a razão, né, de pedir, não é apologia ao sofrimento, mas essa é a razão de pedir essas experiências laboriosas, para que a gente possa crescer. E aí tem uma outra obra de Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele vai dizer, né? O espírito tem de escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre. Isso aqui é lógico, falando em generalidade, né? Na maioria das vezes, o espírito vai escolher. Essa escolha é, nos mais das vezes, inspiradas pelas inteligências diretoras. Então é como se a gente tivesse um coach, né? Que, em geral, é um espírito que nos é ligado por relações familiares e espirituais, que deseja o nosso aperfeiçoamento e dá a ideia para que a gente possa pedir provas assim ou assado. Nem provas tão duras, a ponto de ser uma cruz demasiadamente pesada para a gente carregar, porque o espírito mais experiente sabe, né? Ó, eu conhecendo a sua personalidade do jeito que é, não vá nessa prova não, porque é provável que você não tenha o êxito esperado, ou vai ser muito difícil. Na obra Renúncia, a gente também vê isso, logo no início da obra. Alcione não precisava reencarnar no planeta e volta, né? Porque aqui ainda tinha afetos queridos seus reencarnados e ela estava espiritualmente mais avançada do que eles, mas queria voltar. E aí o instrutor espiritual dela, o mentor, lhe diz: Alcione, você não precisa ir. Você ainda não é um espírito purificado, embora já tenha passado por essa fase de provas e expiações do planeta. Não precisa retornar para lá, mas você não é infalível. Você pode cair, porque você vai estar reencarnada. Ela iria reencarnar junto daquele pelo qual ela tinha um amor muito profundo, mas tinha impossibilidade de se consorciar com ele, por falta de merecimento dele. Então, ele disse, você provavelmente vai ficar atormentada perante essa situação, querendo ajudá-lo, só que o seu poder de atuação tem que ir até um determinado ponto, até para estimulá-lo a querer crescer. Então, você pode voltar para cá endividada. E se ela tivesse perdido nas provas, ela contrairia esses débitos que precisaria se recompor com a lei, porque não há privilégio para ninguém. Ah, não, porque Alcione não, deixa a bichinha, tadinha, foi lá querendo ajudar. Não. A intenção foi boa, né? Mas se comprometeu. Então, mas assim, fazendo spoiler, mas sem querer fazer muito, ela vence e progride ainda mais. E a gente vê pela personalidade dela como é fácil a gente identificar um espírito que já passou por essas provas, né? Tudo em Alcione era resignação, esperança, aquela altivez moral, né? Ninguém jamais se apartava da sua presença sem que levasse uma palavra de consolo, de engrandecimento. Da sua palavra não saía maledicência, não saía nada de maldade, né? Então a gente vê por essas características que era realmente um espírito moralmente elevado. E aí, amigos, passando então por todas essas obras, vamos finalizar esse primeiro comentário, né, com a obra Missionários da Luz, que é uma obra de André Luiz, que ele também fala bastante sobre as provas e esses planejamentos reencarnatórios. André Luiz tem uma coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Missionários da Luz é a terceira obra dessa coleção. A primeira é Nosso Lar, segunda Os Mensageiros, a terceira Missionários da Luz. E nessa obra ele fala sobre muitas coisas interessantes, sobre reencarnação e desencarnação, e ele fala também sobre o planejamento. Tem uma parte da obra, especificamente, que ele estuda os mapas, uma espécie de mapas, mas não é um mapa geográfico,
é um mapa que representa a fisiologia do corpo físico. Então, há regiões no mundo espiritual onde, antes de reencarnar, é como se a gente tivesse aqueles moldes tridimensionais e esculpisse numa espécie de maquete, ou seja lá qual é o nome, como que vai ser o nosso corpo. Potenciais para o desenvolvimento de algumas doenças, né? Ou algumas deficiências fisiológicas. Veja que eu tomei o cuidado de falar potenciais. E ele toma esse cuidado na obra também. Porque às vezes ele vai dizer, era para a pessoa desenvolver uma certa doença, mas que não venha desenvolver por conta da sua conduta moral. Então é aquilo que a gente leu aqui de Manuel Filomeno, que o tempo inteiro, pelo nosso comportamento, a gente também está traçando o nosso destino, inclusive aqueles que têm interferência e repercussão na nossa estrutura física, né? A forma como a gente procede, como a gente alimenta os nossos pensamentos, tudo isso tem repercussão. Se a gente estuda em a Gênese sobre fluidos, lembre de lá da parte dos fluidos, que Kardec fala que a mente atua nos fluidos como o engenheiro utiliza a sua mão para poder fazer as construções. Então, é como se a ferramenta, né, do espírito para poder moldar os fluidos fosse o seu próprio pensamento. Então, em outras palavras, se nós somos capazes de mudar a atmosfera ao nosso redor pelo nosso pensamento, por exemplo, se a gente chega numa sala com um monte de pessoas mal-humoradas, né, a gente sente aquela densidade. Assim como se a gente chega numa câmara de passe, a gente também sente, né, a sutileza. Se a gente é capaz de transformar assim os fluidos ao nosso redor, imagine a repercussão que não tem os nossos pensamentos para o nosso organismo fisiológico, né? Então, por isso é importante pensar sobre essas coisas. E, finalmente, nós vamos começar a ver as questões desta tarde. Então, começando na questão 257, é um ensaio teórico, né? Então, eu peguei aqui alguns trechos dessa questão 257 para a gente comentar. O primeiro trecho é o seguinte: a alma tem a percepção da dor, mas essa percepção é um efeito. Então, ele fala que o corpo é um instrumento da dor e, se não é a sua causa primeira, pelo menos é a causa imediata. A alma tem a percepção da dor, mas essa percepção é um efeito. Então, a gente sabe que toda e qualquer enfermidade ou dor, ela não tem raiz no próprio corpo físico, né? Que é apenas um molde, ou melhor, como se fosse algo concreto, que é uma repercussão do nosso modelo organizador biológico, que é o nosso perispírito. Então, é como se o corpo fosse um modelo de argila que fosse moldado de acordo com as impressões, com a organização que a gente já traz no nosso perispírito, que é esse envoltório do espírito, né? Como Kardec vai dizer, é aquela tessitura sutil do espírito, aquele envoltório feito de matéria quintessenciada que o envolve e o molda. Então, quando ele fala que a alma tem essa percepção da dor, é porque a nossa alma, o nosso espírito, ele tem ligação através dessas ligações fluídicas perispirituais com o nosso corpo. E tudo que acontece com o nosso corpo, a gente sente essa repercussão na nossa alma. Mas essa relação, ela não é direta, né? E é um efeito, muitas vezes, do que nós somos internamente, que somatizamos no corpo. Eu acredito, inclusive, que essas doenças de difícil diagnóstico, que a ciência humana ainda não sabe explicar, que tem essas consequências que os médicos não conseguem investigar exatamente de onde vem, a gente sabe que todas elas têm como causa primária o nosso espírito, né? E que às vezes ainda não foi desenvolvido pela medicina uma relação lógica de causa e efeito. Então, por isso é tão difícil, hoje em dia, pelo menos a gente tem uma profusão desse tipo de doenças, né? Chegar à causa raiz de boa parte delas, pelo fato da gente desconhecer essa origem. E aí ele diz mais para frente: o perispírito é a quintessência da matéria, o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, porque esta está no espírito. Esse é um conceito muito interessante e importante. Os espíritos puros, Kardec vai dizer mais para frente,
Não é que eles não tenham perispírito, mas eles têm um perispírito tão sutil que aos nossos olhos seria mesmo praticamente perceptível, é difícil de você discernir. Mas todo e qualquer espírito, que é essa chama espiritual, ele tem sempre esse envoltório, mais ou menos denso. O perispírito, ele é formado por elementos do nosso mundo material. Então, se nós observarmos os seres encarnados no planeta Terra e compararmos com o de outro planeta, a gente vai ver que as características perispirituais são muito diferentes. Embora as propriedades do perispírito sejam analogamente as mesmas. Existe um curso na casa que estuda sobre isso, né? Que é inspirado numa obra de Zalmino Zimmermann, Perispírito, que ele fala sobre isso. Plasticidade, diversas propriedades, não vou entrar aqui no mérito. Mas além dessa diferença de um mundo para outro, há também diferença entre espíritos no mesmo mundo. Então, mesmo no nosso planeta, é muito provável que não haja uma uniformidade de formação perispiritual. Existem pessoas que têm perispíritos mais ou menos sutis ou de uma matéria mais ou menos densa. E é aí que está o princípio da vida orgânica. Então, é através dessa relação do perispírito com o nosso corpo, ou do duplo etérico, como a gente estuda, né? Que nós temos esse princípio de vitalidade, né? Ou de fluido vital, que vai alimentando, digamos assim, a nossa vida orgânica, né? Então, quando a gente lembra, por exemplo, daquelas passagens de Jesus, que Jesus ressuscitou, entre aspas, Lázaro, que fez voltar à vida a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, a gente tem um espírito que tinha uma superioridade moral absoluta e que faz a doação do seu magnetismo espiritual para poder injetar mais fluido vital nesse princípio da vida orgânica. Então é como se ele estivesse ali, de uma forma assim, entre aspas, né? Energizando esse fluido vital do perispírito dessas pessoas encarnadas. E o princípio da vida intelectual está no espírito, porque a gente sabe que a mente é do espírito, né? Então, a sua memória, tanto dessa existência quanto das existências anteriores, que enquanto encarnado ficam obliteradas pelo esquecimento do passado, todo o seu manancial intelectual está no espírito. Mas ele precisa de uma organização física para poder desenvolver e demonstrar. É por isso que esse caso que a gente falou das pessoas do lar vida, que tem esse déficit cognitivo, intelectualmente elas podem ser muito inteligentes, elas podem ter aí um arcabouço espiritual bastante vasto das outras existências que tiveram. Mas por conta da sua organização fisiológica não dar condição dela desenvolver, ela passa temporariamente por aquela existência. Perfeito. E uma outra coisa que eu queria falar sobre esse item é que, como a vida intelectual ela não está no perispírito, mas no espírito, significa também que nada se perde. Que mesmo que eu tenha uma encarnação que eu não consiga, né, demonstrar todos aqueles meus patrimônios, isso fica na minha consciência e eu vou levar para outras existências. E aí Kardec diz, destruído o corpo, as sensações ficam generalizadas. Kardec não falou em momento algum que o perispírito tinha organização em setores específicos. Por exemplo, o nosso corpo, né? Se eu sinto uma dor de estômago, eu sei a localização do estômago, né? Uma dor na barriga, na bexiga, nos rins, eu consigo localizar porque eu tenho essa estrutura fisiológica no meu corpo físico. Mas aí ele diz, destruído o corpo, as sensações ficam generalizadas. Ou seja, as minhas dores eu sinto com amplitude maior, porque provém, é como se o meu corpo todo tivesse se transformado num sistema sensório único. E aí se propagasse por todo ele. Então aqui, Kardec tem muito cuidado de falar de uma forma geral. Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas literaturas mediúnicas que falam sobre isso e não são exatamente generalizadas como se a gente fosse um fantasminha, mas que às vezes são localizadas. E a que eu devo isso, né? Interpretando isso? Eu devo isso a essa diferença
da sutileza ou não do corpo perispiritual. Então, o que eu estou querendo dizer? Existem situações que o nosso perispírito é tão denso que ele é muito assemelhado à estrutura de um corpo físico. Existem outros que são tão sutis que, de fato, é difícil da gente especificar um lugar específico para sentir uma dor ou sentir qualquer sensação. E aí fica uma coisa mais generalizada. Não sei se eu consegui me fazer entender. Eu observo essa preocupação em Kardec. Ele não fala para casos específicos porque são tantos casos que seria impraticável ele esmiuçar. Mas, em geral, destruído o corpo, essas sensações ficam generalizadas. E aí ele diz, liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é exclusivamente moral, é uma recordação penosa. Então, é como se, naquele momento, uma determinada lembrança puxasse um gatilho para todas as experiências que ele teve relacionadas àquele fato. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente tem as nossas recordações, vou dar um exemplo de uma recordação boa, né? Vamos supor que na nossa infância a gente tem uma música e a gente tem uma ligação afetiva com aquela música. Quando toca a música, a gente se lembra das cenas, né? Que se transcorreram, que a gente ligou àquela canção. A mesma coisa acontece aqui no estado espiritual. Uma lembrança, em geral, né, de uma coisa que não foi tão boa assim, nos causa essa recordação penosa, porque junto com a imagem, vem todas as emoções que essa imagem desperta em nós. Pense, por exemplo, num crime cometido, né? Então vem toda aquela emoção angustiosa daquilo que aconteceu. E aí ele diz, o espírito sofre uma espécie de repercussão moral que lhe transmite a sensação do corpo. Então é por isso também que quando André Luiz e outros autores falam sobre sede, o espírito tomou sopa no mundo espiritual, a gente vê que assim, é lógico que por ele não ter um corpo físico para poder digerir aquela sopa não deve ter sido feita exatamente de feijão, de macarrão, de caldo de tomate. Mas provavelmente foi uma forma de plasmar o fluido para dar aparência a fim de que gerasse essa sensação, né, de satisfação para o espírito que ainda está preso àqueles gestos, aquelas práticas, né, como ele tinha quando encarnado. Se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda sensação penosa. E para que a gente tem, né? Se sem o perispírito ia ser tudo mais fácil, para quem inventa? Não é? Mas aí... Não é para ser fácil. Pois é. Mas aí a gente tem exatamente essa história. O perispírito, ele é necessário para fazer essa interligação. A grande questão é que os espíritos purificados têm um perispírito tão sutil a ponto de não ser responsável mais por essas sensações. Então é como se o perispírito fosse uma espécie de corpo fluídico, sensório, e aí ele diz mais para frente, os espíritos inacessíveis a essas impressões materiais são aqueles muito elevados. Então estes são os únicos que têm essa superioridade moral absoluta, né, em relação às coisas do mundo material e que são inacessíveis a essa dor porque já não conservam mais esse apego às coisas do mundo material. O espírito tem a faculdade de todas as percepções, agora não mais limitadas à grosseria dos seus órgãos. Então aqui, mais uma vez, ele repete que a constituição do perispírito, em geral, não é a mesma da constituição fisiológica. Mas ele também não diz qual é. Ele também não entra no método de dizer como que isso daqui acontece, né? Se é um organismo único. O que ele fala aqui antes é que fica generalizado, mas ele não fala de grau de generalização ou se ainda há algum tipo de organização que nos escapa, né? Ou que não seria importante que a gente enveredasse. Quero saber como é a organização do meu corpo perispiritual. Será que isso seria realmente relevante, né, para o nosso processo de aperfeiçoamento? Mas o que ele diz é que
essas percepções não estão mais limitadas em órgãos específicos. E aí ele diz, todos os espíritos, isso daqui é muito legal, todos os espíritos, inferiores ou superiores, não ouvem e não sentem mais do que querem ouvir ou sentir. Só uma coisa são forçadas a ouvir, os conselhos dos bons espíritos. Então, mais uma vez, ele coloca o aperfeiçoamento moral como métrica, né? Dizendo que aquele espírito ouve ou sente o que quer, mas precisa se subordinar a quem é mais moralmente elevado. Os sofrimentos deste mundo, em sua maior parte, resultam de causas que nós mesmos poderíamos evitar. Então, mais uma vez, ele corrobora aquilo que os autores que a gente trouxe aqui disseram, né? Que os nossos comportamentos acabam gerando a maioria dos males de que nós padecemos. E quanto mais se liberta da influência da matéria, menos o espírito sofre as suas sensações penosas. E é importante a gente mais uma vez falar sobre o que é exatamente esse libertar-se da influência da matéria. No Evangelho de quarta, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de vir, Flávio falou sobre um trecho do Sermão da Montanha, né? Quando Cristo diz, olhai as aves dos céus, elas não fiam nem tecem, e Deus as provê, olhai os lírios do campo, que não têm preocupações, e nem Salomão com toda a sua glória se vestiu tão belamente quanto um deles, né? Que é essa coisa de você se abandonar à providência, deixar Deus fazer a sua parte e entender que a gente não tem o controle de tudo. Então eu acredito que essa seja a tônica de libertar-se da influência da matéria. Quanto mais a gente tenta ter o controle sobre as coisas, mais a gente está reforçando essa influência daquilo que passa. Então aqui matéria é o significado, é o sinônimo de tudo que é transitório, de tudo que vai ficar aqui nesse mundo, né? Veja que os nossos sentimentos, a educação dos nossos sentimentos, as virtudes que a gente desenvolve, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, as afeições que a gente cria, tudo isso é algo que não é restrito à matéria, que passa. Então, é isso que a gente vai levar para o mais além, né? Então, por isso, essas exortações para que a gente não perca o nosso tempo de encarnação com coisas que vão ficar aqui. Isso não é apologia à negligência. Então a partir de agora eu não vou mais trabalhar, não vou mais estudar, não vou mais fazer nada, já que vai ficar aqui, né? A gente precisa subsistir aqui também, né? Então é do tipo, viver aqui pensando na realidade espiritual, aproveitando os recursos que eu tenho para crescer, mas sem se apegar muito a essa realidade que é transitória. É um desafio, né? Porque o tempo inteiro a gente é convidado a se fixar, né, nas coisas daqui. E aí na questão 258, Kardec vai começar a falar sobre a escolha das provas. E também é muito interessante, né? Porque ele vai dizer, mais uma vez falando de uma forma genérica, o próprio espírito, antes de reencarnar, escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Por que de forma genérica? Porque a gente sabe que há situações que o espírito já teve a oportunidade de escolher, malogrou, e agora a lei de causa e efeito age, dando a ele uma opção única. Tem que vir, é agora e é assim, né? Então, enquanto a gente tem um livre-arbítrio, que a gente aproveite para poder escolher de acordo com o que vai ser melhor para o nosso aperfeiçoamento, que nem sempre coincide com o que a gente acha que é melhor no mundo material. Às vezes o melhor, espiritualmente, é a gente vir em regime total de carência. E isso não é fácil de entender, né? Pelo menos racionalmente, tendo em vista essa existência, é um padecimento dos mais dolorosos. E uma outra coisa interessante é, a gente escolhe o gênero de provas quando a gente tem uma visão mais alargada do nosso futuro. Então, é muito provável que, embora a gente tenha escolhido lá, quando volte, quem sabe que pensar é uma coisa, fazer na mente. Aí você falou uma palavrinha que eu gosto muito e que tem muita importância. Resistir.
a opção de resistir sempre teremos. Mesmo em situações que a gente não tenha grandes chances de escolher, né? Vamos supor, uma pessoa que não tenha mesmo muitas perspectivas de sair daquela situação ali criminosa, né? Onde ela vive. Mas a de resistir depende das nossas forças, né? E isso já é um mérito para... Com certeza, com certeza. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. E ele fala, né? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e das suas consequências. Quando ele fala isso, às vezes a gente pode pensar, coitado do espírito, né? Tá com o peso nas suas costas pela consequência daquilo que ele escolheu ou deixou de escolher. Mas a gente sabe que ninguém está desamparado na criação. Como a gente leu aqui de Leon Denis, muitas vezes os nossos benfeitores espirituais nos instruem para esse gênero de provas. A gente tem aqui a influência o tempo inteiro deles, da nossa família espiritual, que nos estimula. Então a gente tem amparo, mas a gente também precisa fazer o melhor por nós, né? E aí na questão 260, ele vai dizer: é preciso que o espírito seja colocado num meio onde possa suportar a prova que pediu. E é nisso aqui que consiste o desafio. Porque se eu tenho uma fragilidade moral, eu só posso vencer essa fragilidade se eu for colocada numa situação em que ela seja posta em prova. Mas sempre haverá 50% de chance para eu sucumbir ou não. Se eu sucumbir, qual foi a minha força de vontade para resistir o máximo que eu pude? Isso será levado em consideração, né? Ou eu simplesmente me entreguei e até me regozijei com aquilo. Isso também será colocado em consideração. A intenção e a forma como você intimamente reage perante aquela circunstância, né? Mas a gente precisa passar pela experiência. E se a gente sucumbiu, a gente vai passar por uma outra prova. Observe que há diversas gradações para testar uma mesma coisa, né? Paciência. Tem aquele menino pequeno. Tia, e por quê, tia? E por quê? Por quê? Por quê? É uma prova de paciência. Mas tem provas mais difíceis que essa, né? Tem provas que isso daí é fichinha. Então, a gente também é testado na mesma natureza e em níveis diferentes. Na questão 261, os espíritos vão dizer a Kardec: há espíritos que desde o começo tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Ou seja, a gente não precisa necessariamente tudo padecer. Tenho que passar por todas as misérias humanas possíveis e imagináveis. Deus o valha. Não precisa. A gente pode evitar muita coisa. É a questão, inclusive, que não há um caminho único, né? Exatamente. Então a gente vai definindo por onde a gente vai. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho corre todos os perigos deste mau caminho. Eu falei no domingo passado, no encontro nosso de Paulo e Estevão, que eu não acredito que Paulo tenha vindo com o planejamento ser criminoso. Quem é que vem para ser criminoso, para matar cristãos? Foi um caminho que ele escolheu. Eu acredito, inclusive, que provavelmente no planejamento dele, ele viveria de uma forma amorosa e carinhosa com Estevão e Abigail. Quem sabe eles até passariam mais tempo aqui encarnados, né? Mas veja que a gente escolhe um caminho e às vezes a gente precisa ter essas repercussões dolorosas por conta das próprias escolhas que a gente faz. Você devia dar um pouquinho mais o Paulo Estevão, não é? Depois dessa aula, a gente ficar uns 15 minutinhos você ligando pra gente. Ó, queixa. Pra quem não pode vir no domingo. Ai, eu fiquei tão pesarosa. Mas a gente precisa também se responsabilizar, né? Por esses nossos equívocos. Aí na questão 264, os espíritos vão dizer: o espírito escolhe as provas que o façam avançar mais rapidamente, que é análogo com aquilo que a gente leu, de que no mais das vezes ele escolhe as mais trabalhosas, né? As experiências mais laboriosas. Na questão 266,
o próprio Kardec vai escrever, né? Porque ele se questiona, mas como é que alguém em sã consciência iria pedir uma experiência, né, mais dolorosa e mais laboriosa? E aí ele mesmo responde, porque o espírito, que vê mais longe que o corpo, e para o qual a vida do corpo não é mais que um instante, um incidente fugidio, não escolheria uma existência penosa e laboriosa se ela deve conduzir a uma felicidade eterna. Ou seja, nós, quando estamos no mundo espiritual, na nossa verdadeira vida, vemos de uma forma mais ampliada. A gente não vê de acordo com uma personalidade, né? Mas a gente se assenhoreia melhor da nossa realidade. Então a gente tem condição de escolher aquilo que vai ser melhor para o nosso futuro. Então é lógico que ao invés de escolher algo que seja mais confortável, ele vai escolher algo que seja mais desafiador. E aí na questão 268, os espíritos vão dizer: o espírito alcançando um certo grau sem ser perfeito, isso é importante. Um espírito alcançando um certo grau sem ser perfeito não tem mais provas a suportar, porém tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não lhe são penosos. E aí eu me lembro aqui de Alcione, que é exatamente esse caso. Ela não era perfeita, mas não tinha mais provas a suportar. Por isso não precisava mais vir no planeta de provas e expiações. Mas ela tinha tarefas. No livro fala-se assim muito superficialmente sobre uns estudos que ela fazia sobre música sublime, né? Em outras esferas, em outros orbes. Então, é lógico que o espírito sempre evolui, como ela evoluiu, né? Mas agora não precisa mais se submeter a existências tão penosas. É isso que ele está dizendo. E na questão 273, os espíritos vão dizer: aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer. Aqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou de seu poder e Deus a pode impor-lhe. E isso não é retrocesso, né? Um caso célebre também, Emmanuel. Há 2000 anos, vem como senador Publius Lentulus, 50 anos depois, vem como escravo na história. Senador, tinha mais poder do que Pôncio Pilatos, volta como escravo. E é interessante porque na obra, né, todo mundo admira a inteligência daquele escravo. Não, mas isso não é um escravo comum. Ele passava por aquelas regiões, as regiões onde ele viveu, e contava com detalhes a narrativa histórica de reminiscências espirituais que ele tinha. Então todos ficavam embevecidos, né? Então era uma pessoa bastante culta, embora não tenha tido acesso à erudição naquela existência, patrimônio dele. Mas ainda conservava aquele orgulho que foi a principal causa, digamos assim, dele não ter tido sucesso, digamos, sucesso espiritual na sua existência como Publius Lentulus, e que o forçou a vir como escravo. Então, às vezes, isso também pode acontecer conosco, trazendo aqui para a nossa realidade. Imagine que a gente tivesse uma condição de poder, exercesse poder sobre uma população inteira ou sobre um grupo de pessoas, e aí a gente malogrou nisso, agora volta naquela mesma condição e vai ser comandado, para saber como é a experiência. Veja que a vida, ela sempre nos coloca em situações para a gente se colocar no lugar do outro. E quando a gente não se coloca, a vida mesmo apresenta essa inversão de papéis para a gente se submeter. Na parábola do bom samaritano, é interessante porque quando Jesus fala sobre essa parábola, ele conta essa parábola por causa de uma pergunta. O doutor da lei pergunta a ele o que é preciso para herdar a vida eterna. E aí ele fala para o doutor da lei, dizendo, né, o que diz a lei e os profetas? E aí o doutor da lei responde: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Muito bem, faze isso então e herdarás a vida eterna. E aí o doutor da lei faz mais uma pergunta: mas quem é o meu próximo? Para os fariseus, o próximo era o próximo da raça, era o próximo da casta, né? A mesma condição. Isso. A mesma condição social, política, religiosa, era aquele meu irmão rabínico. Mas... era aquele praticamente que você podia ver, né? Você olha pro lado e você vê, esse é o próximo. Exatamente.
Mas aí Jesus conta uma história para indicar quem é o próximo. E é interessante que ele fala o seguinte, aí ele conta a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e cai no meio da estrada quando é espoliado por ladrões e largado semi-morto. Aí fala, né? O sacerdote vem, toma distância. O levita vem, toma distância, até que um bom samaritano se apieda dele. Aí dá mais detalhes da história e no final pergunta: quem lhe pareceu o próximo do homem caído no chão? É engraçado porque quando ele faz essa pergunta, parece que Jesus está querendo dizer o seguinte: vem cá, se coloca por um minuto nessa historinha que eu te contei, no lugar daquele que está precisando de caridade. Se você estivesse na posição daquele que está ali, precisando da misericórdia, quem você acha que seria o seu próximo? Porque na visão do fariseu, olhar o seu próximo de cima é aquele que está tão bem quanto eu. E na posição do caído? O próximo é todo e qualquer que consegue me ver, exatamente como Larissa falou, que consegue me enxergar, né? E aí o doutor Daley entende e diz, é aquele que se compadeceu, se moveu de compaixão para ajudá-lo. Então, quando a gente não consegue enxergar o outro nas condições normais da nossa existência, a vida se encarrega de nos colocar nessa posição de caídos no chão, né? Eu tenho meditado sobre isso da caridade, porque às vezes é muito fácil a gente fazer caridade quando a gente está na posição do que ajuda. Nossa, eu sou muito bom, né? Ai, vou separar aqui minhas roupas. Ai, é tão bom fazer a caridade, né? E tal. É ótimo mesmo, né? Dar do que você tem, que você não usa mais, ótimo. Mas imagine a caridade sob a perspectiva de quem está lá na rua sem comer, às vezes sem dormir, de tanto frio, né? Para isso, às vezes até quando você vai para a rua dar alguma coisa, você percebe uma espécie assim de impedimento por parte do que está caído. É porque nós somos humanos ainda. E às vezes, mesmo com a necessidade, a gente ainda conserva essas velhas fraquezas morais, de não se permitir ajudar. Não, não precisa. Não, tá tudo bem. E você sabe que a pessoa está precisando, necessitada. A gente se comporta assim, por exemplo, não digo nesse caso extremo, mas às vezes quando a gente está doente, não, aí a gente fica, né, amargando aquela dor, não quer falar para ninguém, para não demonstrar nossa fraqueza, para não se colocar naquela posição. Você precisar de ajuda e não conseguir pedir ajuda ou aceitar a ajuda do outro, né? Isso ocorre com frequência. Essa reflexão que os espíritos fazem aqui, né, é justamente isso. As reencarnações, elas têm essa função de fazer com que a gente também veja a vida sob diferentes prismas, né? E se coloque, e o objetivo não é punir, não é fazer com que a gente passe pela dor, torturar, mas fazer com que a gente crie essa sensibilidade que nos faça alcançar patamares evolutivos maiores. Divaldo Franco, quando ele começou no exercício da mediunidade, não foi nada fácil, né? Tem uma casa espírita ali em Santo Antônio Além do Carmo, Instituto de Emmanuel, Casa de Emmanuel, que nessa casa tinha um jornalista que foi o fundador, Abel Mendonça, e o filho de Abel Mendonça ainda está nessa casa, ainda labora lá. E aí ele contava que Divaldo aparecia lá com a mediunidade muito transtornada, né? Caía pela Cidade Baixa. A gente sabe do quase suicídio que ele cometeu, né? Por 2 vezes. Então, foi algo bastante difícil. E assim, tudo indica que foi uma experiência que ele teve que vinha necessariamente com uma expiação, porque foi algo imposto nessa existência, mas que ele acabou transformando isso como uma missão de auxílio a si mesmo e aos semelhantes, né? Então, a gente também pode fazer isso das nossas existências, né? A gente não precisa passar pelas dores muito acerbas, por essa situação aqui, como de precisar se submeter a uma situação onde faltam recursos, né? Onde a gente vai ter tanto sofrimento, para que a gente possa aprender. A gente pode aprender agora que a gente tem uma situação mais ou menos possível de fazer isso, né? Porque a situação que a gente tem,
mesmo com um planeta tão violento, mesmo com tanta insensatez, né, vindo do poder político, mesmo numa situação como essa, a gente tem essa doutrina que nos explica tudo isso, nos ensina a viver melhor, né? E às vezes eu fico perturbada como mesmo dentro do espiritismo tem tanta gente que reclama, né? Por exemplo, reclama da conjuntura política, mas somos nós que fazemos a sociedade, né? Essa sociedade não é um retrato de quem nós somos em coletividade. Então, não é ninguém que vai ser o responsável por mudar de uma forma mágica aquilo que está aí, mas somos nós, enquanto agentes de mudança dentro do nosso mundinho, né, que vai transformando para ficar uma coisa melhor. Então é sobre isso que Kardec fala nesse trecho. E tem um livro também de André Luiz, se eu não me engano é o 6º livro, Libertação, que ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: cada espírito é um elo importante em extensa região da corrente humana. O que ele está querendo dizer? Nenhum de nós somos soltos. Se a gente fosse devassar, imagine, se a gente fosse descobrir as nossas existências pregressas, provavelmente a gente descobriria que entre nós e um estranho, às vezes há um laço que nos liga numa existência antiga. Às vezes foi uma pessoa que nos foi muito cara numa existência anterior, né? Que a gente deve muito. E hoje a gente passa, né? E embora não tenha esse contato mais próximo, nós não somos desgarrados. Por isso que a lição da fraternidade, essa lição da gente viver bem com o coletivo, de ajudar uns aos outros no máximo que a gente puder, é como se fosse também uma devolução de uma dívida de gratidão que a gente tem, né? Tem um texto que fala sobre órfãos no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito Amigo vai falar exatamente isso. Acolha os órfãos, né? No máximo das suas possibilidades. Mesmo que você não possa dar a ele uma família, levar para dentro da sua casa, mas que sempre que você encontrar, dê carinho, ternura, afeto, né? O acolha naqueles instantes. Porque às vezes, aquele que está ali sem pai e sem mãe, lhe foi muito caro numa existência anterior. E então, se você soubesse disso, não seria você a fazer-lhe um favor, mas a pagar a ele uma dívida de gratidão que você tem para com ele, né? E às vezes a gente não pensa sobre essas coisas.